Saludos, 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 saludos a todos hermosos y hermosas. Olá, que tal? A tope? Primeiramente, hoje, sexta-feira, vamos dar um grande salve para todas as pessoas que estão nos prestigiando aqui no nosso canal. E em especial, um grande salve para Joana Dark de Paula. Nós vamos deixar o Twitter dela aí embaixo. Faz o maior sucesso no Twitter. Follow her, vamos segui-la. Vamos também dar um salve para o Alexandre Francisco, esse músico, cantor que mora no nosso coração. Ao Matheus, a Marta, a Lego de papel cobre esta mina assim? A voz está metálica ou está melhor? Porque talvez sejamos um robô do Bolsonaro, quem sabe? Entonces, hermosos e hermosas, o mico continua contracenando. Assim que saiu do hospital, foi para onde? Para onde? Para Record. Quem foi para Record? Quem? Raimundo Nonato? Não, Jair Bolsonaro. Mal saiu do hospital, que é o que foi dito, quase morreu com a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Também quase morreu da facada ou feicada, não se sabe. É o ministro do quase morreu. Então ele já esteve na Record, por ora sua grande companheira e amiga, inclusive dos negócios com a CNN. Mal saiu do hospital, foi direitinho lá para a Record fazer o seu papel, contracenar, que é o que ele tem feito muito bem. Nesse novelesco barato, ele é a personagem ruim disfarçada de boazinha. Então ele foi lá na Record e, dando entrevista, afirmou que mandou o Moro investigar o ministro da Secretaria da Presidência, Gustavo Bebiano, do PSL. Ora. Tutti cosa nostra, tutti in casa. Não me esbalha la testa. Pares investigando pares. Ademais, melhor cortar a cabeça de um ou uns do que a cabeça de todos. Isso é uma estratégia mínima. Questão do custo-benefício. E ele disse, frase lá no roteiro do seu papel, ele disse: carta branca para apurar qualquer caso de crime contra corrupção e lavagem de dinheiro. Olha para si mesmo, olha ao redor, Jair. Isso é para gargalhar. Toda essa podridão, toda essa corrupção, toda essa lavagem de dinheiro, caixa 2, pedágio, que habita e alimenta o seu clã e seus pares, a suposta ligação com milícias no Rio de Janeiro. Mas é aquela hipocrisia de sempre, não é? Fazendo o papel e seguindo o roteiro. Então, novo escândalo de laranjas no governo Bolsonaro. O partido só de laranjas. O partido do suco de laranja. Fale o que bem entender. Hermosos e hermosas, a quantia de 1,23 milhão do fundo eleitoral do PSL foi parar em uma pequena gráfica situada em Pernambuco, chamada Gráfica Vidal. Em entrevista, o Bebiano diz que agiu com correção e honestidade. Mas, logo após a saída do Jair, o filho de Jair tuitou
chamando o Bebiano de mentiroso, após o mesmo ter falado que havia conversado com Jair. Em seguida, Bolsonaro retuitou o texto que dizia que Bebiano é mentiroso e só lhe resta a demissão. Esse caso, ele pertence a um grupo bem restrito. Eu também acho que o caso lá do Flávio e todos os demais casos que envolve o caso do Flávio, todos ligados ao clã Bolsonaro, também é de um grupo restrito. Mas vamos falar desse. O Bebiano está desde o começo da preparação das eleições. Ele comandou o partido e agora está sendo acusado de uma prática da velha política que o Bolsonaro diz não ter. Acredite, o idiota que quiser. Nesta operação, candidatos com pouca expressão receberam grande quantidade de recursos do fundo eleitoral. É esta operação Laranjal. Falou muito bem Ivan Valente ao dizer que não é só essa operação Laranjal em Pernambuco que deve ser investigada, mas também deve-se investigar a fundo os laranjas de casa, do gabinete, do Flávio, do Queiroz, do próprio Bolsonaro. Bebiano hoje, já com advogado, disse que tem munição suficiente para permanecer no governo, mesmo depois de ter sido tostado em praça pública por Jair e seu filho. Segundo foi dito, o Bolsonaro deve sua eleição a Bebiano, o que pode ser interpretado como uma indicação de que o ministro pode revelar muitos podres da campanha ancorada em fake, se tiver coragem. Também esqueceram o Laranjal de Minas Gerais, do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que patrocinou um esquema de candidaturas laranjas, abastecidas por verbas do partido, 279 mil. Mas isso, segundo a medíocre, a safada e corrupta ideologia do governo, é de pouca relevância. 28 anos de um trabalhador, 279 mil reais, é de muito pouca relevância. Já 1 milhão e alguma coisa já tem alguma relevância. Ora, eu já disse isso e vou retornar a dizer: ladrão é ladrão, safado é safado, corrupto é corrupto. Não importa a quantia, não importa se for 100, se for 1000, se for 1 milhão ou 1 bilhão ou etc. Ladrão é ladrão, ele rouba. Então, todos os bolsonaristas, ou a grande maioria deles, devem seguir essa mesma ideologia. Eu roubo pouquinho. Isso não tem relevância. Eu roubo um pouquinho ali, um pouquinho dali, um pouquinho dacolá. Sempre que der. Só tem relevância quando a cifra é maior. Pieguice, hipocrisia. Vocês são tão ladrões quanto os ladrões de grandes quantias. Esse mesmo ser, esse presidente que saiu do hospital, ele está fazendo exatamente o que ele disse que não ia fazer. Ele está oferecendo mais de 1000 cargos de segundo escalão nos estados, com o objetivo de que a reforma da Previdência seja feita. É o toma lá, dá cá. Isso ele sempre fez, é vício, e vai continuar fazendo o que ele disse que nunca faria e nem faria em seu governo. Ademais, essa questão da Previdência, da necessidade urgente dessa reforma, pelo déficit que ela dá para o governo, é uma falácia, uma inverdade. Primeiro, não há rombo na Previdência. Segundo,
Quem consome maior parte do orçamento do país, quase 65%, são os juros da dívida externa. Quase 65%. Mas nisso eles não mexem porque é de interesse dos grandes banqueiros, dos grandes conglomerados. Isto não se mexe. Se mexe no trabalhador, se mata, se tira todos os seus direitos. Mas a hipocrisia, a corrupção, a desonestidade, a falta de vergonha na cara continua. Por outro lado, prova de que a Previdência realmente está tão mal, tem um rombo tão grande, é que este governo desviou da Previdência mais de 600 bilhões de reais para pagar dívidas. Pronto. Aí é o que eu acabei de dizer. A Previdência realmente está muito mal. E o digníssimo super ministro da Economia certamente se confundiu em sua frase que afirmava que Pinochet fez do Chile uma Suíça. Chile, esse país imenso continental. Em realidade, ele se confundiu sim, porque Pinochet fez del Chile uma súcia de degredos, genocídios na Previdência para harmonizar com a ditadura sanguinária de Pinochet, escravinho dos Estados Unidos. Em verdade, lá foi feita uma vara de porcos. Com o passar dos anos, os porcos foram sendo consumidos. Nestas décadas todas, já não mais existem. Só existe a lama, a imundície. E o que restou ao vovô de Chicago e aos seus asseclas e a toda a governança desse Brasil, que não é mais Brasil. O que restou foi explodir a barragem que mantinha os dejeitos, como disse Jair, a barragem que mantinha a lama, o lixo, a imundície, a toxicidade, as fossas rudimentares, tudo de pior que se possa imaginar. Tudo acumulado há mais de 5 séculos na história do Brasil. O Brasil não passa, desde 1º de janeiro, de um imenso córrego do Feijão. Está sendo assambarcado, consumido, sufocado por essa tsunami enlameada que se alastra violentamente e vem de todas as direções. Salvar-se-ão os que moram no alto. Leia-se isso como metáfora. O resto, que se lameie, que resista e que faça o que puder para viver na lama. Outra notícia. O Moro se negou a responder se teve reunião com a Taurus. Ora, devida venha, isso não tem nenhuma importância, porque é escrachado que o lobby, o interesse e a razão pela qual esse projeto de flexibilização da posse de armas foi feito, tem interesse diretamente ligado a Taurus e também a Israel. E agora pretendem flexibilizar o porte de arma para o cidadão comum. Lembrando que na flexibilização das armas, cada cidadão pode ter 4 armas, não sendo isso um limite, pode ser mais que isso. Você pode construir um big arsenal, meu querido. Pode sair matando aí quem você bem entender, na hora que você bem entender. Eis aí o governo, o ministro de anticorruptos, zelando apenas pelos interesses do povo brasileiro. Ha, ha, ha. Mesmo tendo tido um lucro de 22,2%, que chega a 13,5 bilhões em 2018, o Banco do Brasil, as joias da coroa, serão vendidas, dadas. Tem uma observação aqui muito boa do Humberto Costa, que ele fala que Moro comete uma grave omissão ao não combater a sonegação fiscal.
Se não se combate a sonegação na Previdência, por acaso vai se combater a sonegação fiscal? Se esse governo defende exatamente esses interesses que sonegam? Claro que não. Segundo este senador, essa grave irregularidade faz o país perder 500 bilhões por ano. 500 bilhões por ano. Com relação ao julgamento da criminalização da homofobia, Bolsonaro e Hamilton deram declarações cristalinas de que não se faz necessário, mas apesar disso, Celso Mello, o relator da matéria, criticou o obscurantismo e defendeu os direitos LGBT. Mas, como eu disse, hermosos e hermosas, dando-se ou não procedência, os reflexos dessa decisão serão inócuos. Com relação ao Zema, do Partido Novo, que de novo não tem nada, é todo velho e mofado, defendendo os mesmos interesses desse governo que está aí, ele chamou de incidente a tragédia em Brumadinho. Por fim, esquecidinhos, sumidinhos, a ponta do iceberg, as excrescências iniciais e compulsivas desse governo. Damares, por exemplo, intitulada Mestra em Educação, Direito Constitucional e Direito da Família por Deus, e de mãe adotiva, a cuidadora, sequestro. Ernesto Araújo, o espantalho movido a pilha e a controle remoto pelo John Bolton. O Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, que odeia o meio ambiente, que só se interessa pelo agronegócio, pelas mineradoras, em ação movida pelo MP de São Paulo, onde é acusado de encomendar mudanças, cometendo fraudes nos mapas do zoneamento do plano para favorecer as mineradoras, ele foi julgado e condenado por improbidade administrativa e teve seus direitos políticos suspensos por 3 anos. Mas está aí, como ministro, esse cara torpe, truculento, adorador de fuzis, de caça, está aí, ocupando a pasta, oferindo todos os privilégios financeiros e outros. Também tem o Mandetta, que em 2014 teve como maior doador a empresa JBS, um laranja de propina. Esses são os ministros. E tem a do Vélez. Gente, a do Vélez é demais. Ele se superou. No seu currículo existe um livro que ele fez em autoria com o pensador político francês Alexis Tocqueville, morto em 1859. Não sei direito a pronúncia, deve ser Alexis de Tocqueville. Então, esse senhor deve ser um médium e fez esse livro em conjunto com o morto há quase 2 séculos. Então, esto, amados hermosos e hermosas, desejando um final de semana muito bom, de boas novas para todos. Agradecemos pela força que tem dado ao nosso pequeno canal. Estamos juntos. A tope sempre. E todos estejam em paz. Muchas gracias. Agur. A ver.